nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é falar sobre por que fazer simulados errados podem tirar sua vaga em medicina. Você faz simulado? Eu até fiz uma enquete, sempre que eu faço enquete no Instagram, eu fico um pouco surpresa com a resposta, tá? Eu coloquei lá no Instagram uma enquete perguntando se a pessoa fazia simulado. E a resposta era sim, não, e eu não acho simulados para fazer. Gente, as respostas que mais tem no meu Instagram é que eu não tenho simulado para fazer. E isso é um problema. Um problema. Por quê? Porque se você não faz simulado, você não mede seu conhecimento. Você não está treinando resolver questões daquele formato, naquele grau de complexidade para a sua prova. Isso é um problema. Se deparar com isso de primeira, no dia da prova, isso pode sim comprometer a aprovação de vocês. Então, olha só, é muito importante que você faça simulados e faça o simulado certo. Agora a gente vai entender o porquê e como assim, Débora, o que é um simulado certo? Vocês fazem ideia? O que seria um simulado certo? Na sua opinião, seria certo? Deixa aqui no comentário, certo? O que seria um bom simulado? Se eu vou fazer, sei lá, Santa Casa, se eu vou fazer FAMERP, se eu vou fazer o NIMES, o Niceub, o EA, não importa qual vestibular que eu vou fazer. O que seria para você um simulado ideal, um simulado certo? Sabe me dizer? Para eu entender, Débora, o que seria um simulado errado, eu tenho que entender a estrutura de uma prova de vestibular. Gente, boa parte dos candidatos, eles perdem a vaga, são reprovados, não porque não estudaram o suficiente, não porque não sabem a matéria, nada disso. Muitos alunos, eles acabam sendo desclassificados, eles perdem a vaga por um motivo muito simples. Ele perde a vaga porque ele não sabe analisar a prova que ele está fazendo. O que acontece? O que eu preciso entender? Eu preciso conseguir analisar a prova de fora. Porque a gente, às vezes, fica muito ali bitolado no conteúdo, né? Ah, eu tenho que saber as fórmulas de física, eu tenho que saber as fórmulas de química, de matemática. Você tem que aprender muito conteúdo mesmo. Se você quer passar em medicina, você realmente vai precisar ver muito conteúdo mesmo, ok? Tem muita coisa para a gente ver. Precisa ver tudo? Não, nós já falamos sobre isso bastante vezes aqui, né? Eu preciso ver tudo da minha prova. Mas realmente é muita coisa para se estudar. O que eu preciso entender? Eu preciso entender a estrutura da prova. Vamos abrir um pouquinho esse leque aqui para a gente conseguir entender o que eu estou falando? Débora, como assim abrir a estrutura da prova? Qual que é a intenção daquele formulador quando ele fez aquela prova? Então, vamos entender aqui, ó. E para eu conseguir entender qual que é a intenção, qual que é o objetivo, eu tenho que conhecer os critérios. Vamos falar aqui, eu vou abrir com vocês aqui algumas coisas que eu acho bem bacana. Por que fazer o simulado errado tira a minha aprovação? Vou pegar a FAMERP ou EA. Se eu vou prestar o EA, se eu vou prestar a FAMERP, olha só a importância de eu entender o critério da faculdade. Então, um aluno que está estudando para o EA, está ali estudando para o EA, focado, estudando, se ele começar a fazer simulados com o perfil da FAMERP, ele vai passar na UEA? Não vai. Débora, mas a prova da FAMERP é uma prova nível 2 e uma prova da UEA é uma prova nível 1. Então, se ele sabe o mais difícil, ele deveria ir bem? Essa lógica não é verdadeira, certo? Então, olha só, não é porque a prova nível 2 é mais exigente que significa que o candidato vai estar pronto para uma prova nível 1. Quando a gente vai para uma prova, eu tenho que entender o seguinte: qual que é a ideia do formulador por trás de cada questão? É isso que você precisa abrir na sua cabeça. Qual que é a ideia? Então, olha só, vou pegar a química aqui como exemplo dentro das duas faculdades, tá? Nós temos questões de equilíbrio, nós temos questões de entalpia, de cinética, de orgânica. Eu preciso entender o seguinte, não é só uma questão que eu vou aplicar uma fórmula e vou resolver. O que o formulador queria que eu pescasse naquela questão? É isso que eu preciso treinar. Então, eu preciso treinar muito mais do que resolver questões.
Então, olha só, eu sei o conceito de equilíbrio, eu sei as fórmulas de equilíbrio, só que eu tenho que treinar as questões, não só resolvendo de forma automática, mecânica. Eu tenho que ler a questão e pensar o seguinte: o que o formulador queria que eu tivesse visto aqui? Ah, quando eu começo a pegar essa linguagem, e aí, gente, qual que é a sacada maravilhosa? Cada vestibular tem uma intenção. Cada faculdade quer selecionar um perfil de candidato. Então, cada faculdade tem o seu perfil definido. Então, a prova vai ser baseada em cima desse perfil. Faz sentido isso para vocês? Então, olha só, o aluno que vai fazer a FAMERP, ele não só tem que dominar o conteúdo base da banca, o conteúdo específico da banca, mas ele tem que tentar entender a cabeça dos formuladores. O que o formulador quis quando ele fez uma questão de orgânica, quando ele fez uma questão de equilíbrio, de cinética ou de qualquer outra matéria, de matemática, de física, de português. Quando você pega esse feeling, aí nós estamos num jogo muito mais competitivo. Quando o aluno só se preocupa com que fórmula eu vou usar, que é muito comum isso, né? Infelizmente, é uma pergunta muito recorrente. Que fórmula que eu uso? Gente, olha, pelo amor de Deus, nunca faça essa pergunta. Porque essa não é a pergunta certa. Débora, mas eu preciso de fórmulas. Você precisa de fórmulas mesmo. Só que para você ter sucesso no vestibular, não basta você dominar as fórmulas. Porque se fosse suficiente, já falei isso em outros vídeos, né? Você gabaritaria Unifesp. Porque a Unifesp dá todas as fórmulas. Agora vamos entender o seguinte. Por que, Débora? Por que quando eu faço o simulado errado, eu perco a minha vaga? Se tem aluno que fala o seguinte, eu vou pegar todas as provas da VUNESP e vou sair fazendo que eu vou treinar. Ele está perdendo a vaga dele. Por quê? Cada prova da VUNESP tem uma intenção. Então, eu treino uma prova que está exigindo tempo. Beleza, estou treinando tempo, que é uma prova que está em base de tempo, para o aluno finalizar no tempo. Não tem dificuldade na matéria. É só linha de raciocínio. Quão rápido esse aluno pensa. Esse é o foco. E ele vai para uma prova conteudista que exige interpretação. Acabou. 2 simulados completamente diferentes. Ele não vai se dar bem, provavelmente. Provavelmente não vai se dar bem. Agora vamos pegar aqui Santa Casa. Débora, mas Santa Casa e FAMERP é nível 2, é bem parecida. Não. A Santa Casa, que é um tipo de candidato. A FAMERP, que é outro tipo de candidato. Se eu estou estudando para a FAMERP e eu bato na tecla da Santa Casa, eu estou perdendo o feeling dessa prova. E o que isso vai... Qual é o problema? Qual que é o maior problema disso, Débora? O problema é que você vai treinar muito uma coisa e você vai ser cobrado em outra.